Quando os primeiros vídeos começaram a circular, parecia algo inofensivo, quase encantador. Um menino franzino, com uma postura que misturava inocência infantil e um fervor inusitado, pregando com uma eloquência impressionante e orando em línguas diante de plateias emocionadas. Miguel Oliveira, sem que ninguém pudesse prever, tornou-se rapidamente um fenômeno. Um garoto que, em vez de estar apenas jogando futebol ou brincando nas praças, liderava cultos, fazia declarações poderosas e rasgava exames médicos, profetizando curas instantâneas. Em poucos dias, seu nome ecoava em igrejas, redes sociais, grupos de oração. Para muitos, era um milagre vivo, para outros, um mistério inquietante. O Brasil, um solo fértil para manifestações religiosas apaixonadas, acolheu a imagem do pequeno pastor como um sinal de esperança em tempos de tanta desesperança. As igrejas lotavam para vê-lo. As pessoas viajavam quilômetros apenas para ouvir sua oração. Pastores renomados começaram a mencioná-lo, aplaudi-lo, convidá-lo. A internet, como de costume, amplificou o espetáculo. Milhões de visualizações, compartilhamentos frenéticos, manchetes chamativas. O menino que Deus levantou, diziam uns. O avivamento começou, proclamavam outros. Mas enquanto o fervor crescia, uma pergunta começou a sussurrar no espírito dos que observavam com olhos mais atentos. Seria este realmente um milagre de Deus? Ou estaríamos diante de algo mais complexo, mais sutil, mais perigoso? Afinal, a história da fé cristã nos ensina que nem todo mover espetacular é um mover divino. Nem todo prodígio que emociona é gerado no céu. E nem toda manifestação que arranca aplausos conduz os corações ao arrependimento e à cruz. Miguel encantou o Brasil porque tocou uma ferida aberta, a sede espiritual profunda de um povo cansado de escândalos, sedento por autenticidade, faminto por algo que reacendesse a chama da fé. Seu rosto infantil, sua paixão fervorosa, suas palavras carregadas de emoção eram exatamente o que muitos ansiavam ver. Em tempos de desesperança, qualquer lampejo de luz parece mais brilhante do que realmente é. E quando a alma está sedenta, até miragens podem parecer fontes genuínas. O fenômeno também expôs uma tendência perigosa, a facilidade com que multidões se apaixonam mais pela figura carismática do que pela mensagem da cruz, mais pela emoção do que pela transformação, mais pelo espetáculo do que pela verdade. E isso não é um problema novo. Desde os tempos bíblicos, o povo de Deus mostrou-se vulnerável à tentação de adorar líderes, profetas, manifestações, esquecendo-se do Deus que está acima de tudo. O encantamento por Miguel Oliveira se tornou um reflexo do que Jesus advertiu em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não estamos necessariamente afirmando que Miguel seja um falso profeta. Essa responsabilidade pertence a Deus, que sonda corações. Mas a dinâmica que se formou ao redor dele é, sem dúvida, o cenário exato que Jesus descreveu. Uma geração ávida por sinais, facilmente impressionável, espiritualmente vulnerável. O menino que emocionou o Brasil se transformou para muitos em símbolo de esperança e avivamento. Mas a questão que poucos ousaram levantar é: que tipo de esperança ele representa? Esperança baseada na verdade da cruz, que exige arrependimento, santidade, renúncia? Ou esperança baseada em experiências emocionais, sinais espetaculares e promessas instantâneas de milagres? Esse fenômeno nos leva a refletir sobre algo ainda mais profundo: a idolatria moderna travestida de espiritualidade.
Quando figuras humanas se tornam maiores do que a mensagem, quando o culto à personalidade substitui a adoração verdadeira, quando a fé é construída em cima de homens em vez de sobre a rocha eterna, o caminho está aberto para grandes decepções espirituais. E é justamente por isso que, antes de formarmos qualquer julgamento, precisamos parar e perguntar: o que a Bíblia diz sobre essa sede insaciável por sinais? Como ela pode se tornar a porta de entrada para o maior engano espiritual dos últimos tempos? A resposta para essa pergunta é vital, porque compreender a diferença entre buscar a Deus e buscar apenas manifestações pode ser a linha que separa os fiéis, que perseveram até o fim, daqueles que serão tragados pelo espírito do erro. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar no próximo bloco. A sede pelo sobrenatural é, em sua essência, uma marca legítima da alma humana. Fomos criados com um anseio pelo eterno, pelo invisível, pelo transcendente. A própria criação geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Porém, quando essa sede não é canalizada para a verdade revelada na palavra, ela se torna uma vulnerabilidade perigosa, uma brecha que o espírito do engano sabe explorar com maestria. Em vez de buscar o Deus que se revela nas Escrituras, muitos acabam buscando sinais que satisfaçam sua fome emocional, experiências que anestesiem suas dores internas e milagres que prometam resolver seus problemas externos sem exigir transformação interior. Miguel Oliveira se tornou um símbolo desse dilema contemporâneo. Em suas pregações, nas orações intensas, nos milagres anunciados, milhões enxergaram a possibilidade de tocar algo sobrenatural de forma imediata. Mas a Bíblia nos alerta que nem todo desejo espiritual nos conduz necessariamente a Deus. O povo de Israel, mesmo tendo visto o mar se abrir e o maná descer do céu, preferiu tempos depois fabricar um bezerro de ouro para adorar. Sua sede espiritual não os levou mais perto de Deus. Os conduziu à idolatria porque foi dirigida pela impaciência, pela emoção, pela necessidade de algo visível. A mesma dinâmica se repete hoje. A geração atual, esgotada pelas decepções humanas, sedenta por algo que preencha suas almas, corre atrás de qualquer manifestação que prometa uma experiência imediata de poder. Porém, como alertou o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, o espírito do erro atuará com todo poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Em outras palavras, o problema não é a sede espiritual em si, mas o que fazemos com essa sede. Se buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar, sinais, curas, respostas emocionais, e não pelo que Ele é, o Santo, o Justo, o Senhor, abrimos espaço para sermos seduzidos por tudo que brilha, emociona ou impressiona. O milagre em si se torna o ídolo. O sentimento passa a ser a nova medida da fé. O culto se transforma em um espetáculo sensorial, onde o importante é sentir algo, não obedecer à verdade. E assim, sem perceber, muitos trocam o evangelho da cruz pelo evangelho das experiências. Um evangelho que promete êxtase espiritual, mas que não chama ao arrependimento. Um evangelho que oferece milagres, mas que não exige santidade. Um evangelho que emociona os sentidos, mas não transforma o coração. E é nesse terreno de solo emocional e superficial que os falsos sinais florescem. A sede legítima por Deus, quando não é acompanhada de amor pela verdade e de enraizamento na palavra, torna-se um convite aberto para o engano. Satanás conhece bem a fragilidade humana e sabe que é muito mais eficaz seduzir o coração emocionado do que confrontar a mente firmada na Escritura.
É mais fácil manipular uma alma que busca sensações do que derrubar uma vida edificada sobre a rocha da obediência. É por isso que o alerta de Jesus em Mateus 24 é tão grave. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e operarão grandes sinais e prodígios. Não sinais pequenos, não prodígios medíocres, grandes sinais. O tipo de manifestação capaz de arrancar lágrimas, gerar êxtase, emocionar multidões e ainda assim ser um eco do inferno, não do céu. A questão, portanto, não é apenas se Miguel Oliveira emociona, não é apenas se ele impacta, não é apenas se as pessoas sentem algo ao vê-lo pregar ou orar. A pergunta mais urgente é: essas manifestações conduzem as pessoas a uma fé mais profunda em Cristo, a um amor mais ardente pela palavra, a um arrependimento mais sincero, a uma santidade mais real? Ou apenas alimentam o desejo humano por experiências espirituais desconectadas da verdade eterna? E é justamente para entender como o inimigo, ao longo da história, tem usado a emoção como ferramenta de ilusão, substituindo o espírito da verdade pelo espírito da sensação. Avançar para o próximo bloco. Porque discernir essa diferença pode ser a chave que separa a verdadeira fé da fé falsificada que levará muitos à perdição. O espírito da sensação é ardiloso. Ele não se apresenta como algo abertamente maligno, grotesco ou hostil à fé cristã. Pelo contrário, ele veste roupas de piedade, usa palavras bíblicas, cita o nome de Deus com facilidade. Mas seu objetivo não é conduzir o crente à verdade que liberta, é aprisioná-lo em um ciclo de emoções, onde o sentir se torna mais importante do que o obedecer, onde a experiência pessoal se sobrepõe à autoridade da palavra. É uma substituição sutil, quase imperceptível. A fé deixa de ser fundamentada no assim diz o Senhor e passa a se basear no assim eu senti. E quando o sentir toma o lugar do crer, a verdade se torna relativa e o engano encontra terreno fértil para prosperar. Em muitos lugares hoje, inclusive no cenário em que Miguel Oliveira despontou, vemos exatamente essa dinâmica se desenrolando. As emoções são agitadas com facilidade. A atmosfera é cuidadosamente construída para gerar catarse coletiva. Sons, luzes, palavras de impacto, gestos dramáticos. Tudo converge para provocar uma experiência sensorial intensa. Pessoas choram, gritam, tremem, e muitas saem desses encontros convencidas de que porque sentiram algo, aquilo necessariamente veio de Deus. Mas será que é assim que a Bíblia nos ensina a discernir a presença do Espírito? O Espírito Santo não nos foi dado apenas para gerar emoções fortes. Ele nos foi dado para nos conduzir em toda a verdade. João 16:13. E a verdade nem sempre provoca êxtase imediato. Às vezes, ela corta como espada, confronta, corrige, nos chama à renúncia, ao arrependimento, à obediência custosa. Se a única marca de uma reunião espiritual é a intensidade emocional, mas não há transformação de caráter, não há quebrantamento genuíno, não há frutos de santidade, então o Espírito da verdade não está sendo glorificado, está sendo substituído por algo que apenas imita sua presença. O diabo sabe que não pode destruir a fé verdadeira com ataques frontais. Então, ele a falsifica. Ele oferece um substituto, a sensação em vez da verdade, a emoção em vez da santidade, o êxtase em vez da obediência. Ele promove um cristianismo que agrada à carne sob a aparência de espiritualidade. Um cristianismo que promete alívio emocional imediato, mas que não exige arrependimento profundo. Um cristianismo que impressiona os olhos e os ouvidos, mas que não transforma o coração. E o perigo é que a alma humana,
naturalmente inclinada a buscar satisfação emocional, prefere esse substituto ao preço doloroso da cruz. Prefere um culto que a faça se sentir bem, mesmo que a mantenha na escravidão do pecado, a um encontro com Deus que a chame a morrer para si mesma. É mais fácil emocionar-se do que arrepender-se. É mais confortável chorar durante um cântico do que mudar de vida. É mais simples buscar novos milagres do que carregar a cruz diariamente. E assim, lentamente, sem perceber, multidões são levadas a confundir excitação com unção, lágrimas com arrependimento, euforia com santidade. E cada novo avivamento baseado na sensação apenas aprofunda a superficialidade espiritual, tornando as pessoas cada vez mais viciadas em experiências e cada vez menos comprometidas com a verdade. Miguel Oliveira, com sua capacidade impressionante de gerar emoções intensas em grandes públicos, tornou-se um ícone dessa tendência. Não porque ele seja necessariamente consciente disso, mas porque seu fenômeno revela a fome do povo, não pela verdade que santifica, mas pela sensação que alivia. E onde há fome mal direcionada, o engano sempre encontra espaço para se instalar. Por isso, mais do que nunca, é urgente que entendamos. Sentir algo forte em um culto não é por si só prova de que o Espírito Santo está agindo. O verdadeiro teste não é a intensidade da emoção, é a profundidade da transformação. Onde o Espírito Santo está, há frutos que permanecem, há vidas que mudam, há corações que se rendem. E para entender como Deus vê o chamado ao ministério, especialmente quando envolve crianças e jovens, precisamos olhar com atenção para a Bíblia, porque há uma diferença crucial entre um chamado genuíno e uma exposição precoce que pode destruir vidas. E é exatamente isso que vamos refletir no próximo bloco. O que a palavra de Deus nos ensina sobre ministérios precoces e a responsabilidade espiritual que eles exigem. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus pode, sim, chamar pessoas desde a infância para uma missão espiritual. Podemos lembrar do jovem Samuel, entregue ainda pequeno ao templo e chamado pelo Senhor de maneira audível durante a noite. Samuel foi usado poderosamente por Deus, tornando-se um profeta crucial na história de Israel. Mas é fundamental perceber que Samuel não foi lançado ao estrelato, nem colocado como espetáculo diante do povo. Ele foi formado, lapidado, educado no temor do Senhor sob a direção de um sacerdote experiente, Eli, que, embora falho, serviu como guia durante seus primeiros anos. O chamado de Deus nunca dispensou o processo de formação, a preparação no oculto, o amadurecimento sob vigilância espiritual séria. Em contraste, o que vemos muitas vezes hoje, inclusive no fenômeno que envolve Miguel Oliveira, é uma exposição precoce, uma plataforma construída em cima de uma criança que ainda está em formação emocional, espiritual, física e psicológica. Crianças, por mais talentosas ou espiritualmente sensíveis que sejam, não possuem a maturidade necessária para lidar com a pressão, com o orgulho sutil que o aplauso provoca, com as expectativas esmagadoras que as multidões impõem. E expor um jovem imaturo a essa atmosfera é, na prática, colocar sobre ele um peso que Deus nunca ordenou carregar tão cedo. A Bíblia ensina que não sejam neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não caiam na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Embora o texto se refira especificamente a líderes espirituais, o princípio é claro. Não se deve colocar sob responsabilidade espiritual pública aqueles que ainda não estão prontos para suportar a pressão. A imaturidade espiritual, combinada com a exaltação pública, é uma receita certa para tragédias silenciosas. E a história da Igreja está repleta de exemplos de pessoas que foram precipitadas no ministério e, mais tarde, naufragaram na fé.
O próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, passou 30 anos de anonimato, crescimento e preparação antes de iniciar seu ministério público. Se o próprio Cristo, perfeito em tudo, não apressou sua exposição pública, como podemos nós, com tão pouco discernimento, lançar crianças e adolescentes ao centro dos holofotes espirituais? A exposição precoce não é um prêmio, muitas vezes é uma armadilha mortal. No caso de Miguel Oliveira, a comoção popular, os vídeos viralizados, as agendas lotadas, os convites incessantes para pregar e profetizar diante de multidões, não são provas automáticas de um chamado divino consolidado. Podem ser, tristemente, o prenúncio de uma sobrecarga espiritual que nenhuma criança deveria carregar. Porque mais cedo ou mais tarde, a pressão para manter o espetáculo, para sustentar a unção esperada, para atender às expectativas emocionais do público, se torna insuportável. E o resultado pode ser devastador para a alma de quem, inicialmente, apenas desejava servir a Deus. Além disso, é importante lembrar que a exposição pública de crianças como símbolos espirituais também cria ídolos em miniatura para uma geração faminta por heróis religiosos. Ao invés de olhar para Cristo, os olhos se voltam para o menino, para o prodígio, para o pequeno milagreiro. E assim, sem perceber, a adoração é desviada, a fé é corrompida e o verdadeiro evangelho é diluído em meio a emoções e espetáculos. Deus não precisa da nossa pressa. O Senhor trabalha no tempo dele, formando vasos de honra no secreto, quebrando e moldando corações antes de usá-los publicamente. A pressa em levantar ministros infantis pode gerar resultados momentâneos, aplausos, lágrimas, milagres aparentes. Mas, no longo prazo, pode destruir vidas e comprometer a própria glória de Deus. Portanto, ao olharmos para fenômenos como o de Miguel Oliveira, precisamos perguntar: estamos vendo o fruto de um chamado genuíno, preparado e amadurecido no tempo de Deus? Ou estamos testemunhando o perigoso resultado de uma geração que ama mais o espetáculo do que a formação no oculto? E para responder a essa pergunta, precisamos avançar para uma análise essencial. Quais são as marcas visíveis que diferenciam os sinais verdadeiros, aqueles que nascem do Espírito de Deus, dos sinais falsificados que seduzem os sentidos, mas corrompem o coração? É exatamente essa linha tênue que vamos desvendar no próximo bloco. Discernir entre sinais verdadeiros e sinais falsificados não é apenas uma habilidade desejável. É uma necessidade vital para todo aquele que deseja permanecer firme em tempos de engano. A Bíblia deixa claro que nem todo sinal espetacular vem do céu. Em Êxodo, os magos do Egito conseguiram imitar alguns milagres realizados por Moisés, confundindo os que presenciavam os prodígios. Em Apocalipse, o falso profeta fará descer fogo do céu à vista dos homens para enganar as nações. E, em Mateus 24, Jesus adverte que surgiriam sinais tão impressionantes que poderiam enganar até mesmo os escolhidos, se possível fosse. Ou seja, sinais, por si só, não provam nada. O que importa é a origem, a intenção e o fruto de cada manifestação espiritual. Um sinal verdadeiro tem como principal característica a glorificação de Cristo e a exaltação da sua obra redentora. Em João 16, 13 e 14, Jesus afirma que o Espírito Santo glorificaria a ele, não a si mesmo, nem a outros homens. Onde o Espírito Santo opera sinais genuínos, Cristo é exaltado, a cruz é centralizada, o arrependimento é pregado com firmeza e a transformação de vida é evidenciada. Não há espetáculo vazio, não há manipulação emocional, não há comércio da fé. Em contrapartida, sinais falsificados têm como marca a centralização no homem, a busca pela glória pessoal, o culto à personalidade.
Quando os holofotes estão sobre o pregador, quando o mover espiritual gira em torno de uma figura humana e não da glória de Cristo, o sinal, por mais impressionante que seja, carrega em si o veneno do engano. Miguel Oliveira, ainda tão jovem, foi catapultado a uma posição onde seu nome, suas ações, sua imagem se tornaram o foco. Muitos o aplaudem, muitos o veneram. Poucos falam da cruz que exige morrer para si mesmo. Outro critério essencial para discernir sinais verdadeiros é o fruto produzido. Jesus foi taxativo. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não pelos dons, não pelos milagres, não pelos prodígios, mas pelos frutos. Onde há verdadeira obra de Deus, há frutos de arrependimento, santificação, amor crescente pela verdade, submissão à autoridade da Escritura, quebrantamento diante do Senhor. Onde há apenas emoção superficial, onde o comportamento após a experiência não muda, onde o pecado continua sendo tolerado, não importa quantos milagres sejam anunciados, o sinal é falso. Sinais genuínos também produzem temor de Deus. Em Atos 2, após o derramar do Espírito Santo, todos estavam cheios de temor, reverência, quebrantamento. Não houve promiscuidade espiritual, não houve banalização da santidade. Onde o Espírito se manifesta, a leveza carnal é esmagada pela presença da glória divina. Se um movimento espiritual gera apenas euforia sem temor, descontração sem reverência, prazer sem santidade, algo está fundamentalmente errado. Além disso, os sinais verdadeiros jamais contradizem a Escritura. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia nunca irá produzir manifestações que contrariem seus princípios. Se um sinal promove doutrinas estranhas, se encoraja práticas não respaldadas pelas Escrituras, se dilui o padrão de santidade ensinado na palavra, então, independentemente de quão impressionante seja, ele não provém de Deus. No caso de Miguel Oliveira, é preciso perguntar: os sinais que ocorrem ao seu redor conduzem as pessoas ao arrependimento? As mensagens apontam para a cruz e para a necessidade de santificação? O ministério está fundamentado na Escritura ou na emoção? A centralidade é Cristo ou é o pregador mirim? Estas perguntas não são para acusação, mas para discernimento. Porque a emoção pode ser genuína, a intenção pode ser sincera, mas se o fruto final não glorificar a Deus, será apenas madeira, feno e palha que serão consumidos pelo fogo no dia do Senhor. Discernir os sinais não é uma atitude de incredulidade, é um mandamento de Jesus. Provar os espíritos, examinar as manifestações, testar os frutos, tudo isso é sinal de maturidade espiritual, não de dureza de coração. O verdadeiro crente é chamado a ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente para não ser enganado, simples para não endurecer contra a verdadeira obra de Deus. E é exatamente porque discernir corretamente é tão crucial que precisamos agora entender outra dinâmica invisível, mas devastadora. Como a idolatria moderna. O culto aos pregadores, aos sinais, às figuras carismáticas, está sendo usada como instrumento para desviar os olhos do povo da cruz de Cristo. É esse abismo sutil que vamos explorar no próximo bloco. A idolatria moderna é uma doença silenciosa que invade os altares com um sorriso piedoso nos lábios e um versículo na ponta da língua. Diferente dos ídolos de pedra e madeira das eras antigas, hoje os ídolos vestem ternos bem cortados, carregam microfones dourados ou, como no caso de fenômenos recentes, como Miguel Oliveira, surgem na forma de crianças carismáticas, enaltecidas pelas multidões como símbolos vivos da intervenção divina. A idolatria mudou de forma, mas não perdeu seu poder de destruição. Continua desviando os olhos da cruz para a criatura, continua roubando a glória que pertence exclusivamente a Deus.
O povo que se maravilha com sinais, que se emociona com milagres e que corre atrás de ungidos, não é um povo novo. A Bíblia relata que Israel no deserto, mesmo após ter visto o mar se abrir e o maná descer do céu, construiu um bezerro de ouro e declarou: "Eis que aqui está o Deus que nos tirou do Egito." Êxodo 32:4. Trocaram o Deus vivo por uma imagem fabricada por mãos humanas. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque queriam algo que pudessem ver, tocar, controlar, algo que satisfizesse suas necessidades emocionais imediatas. Hoje, muitos fazem o mesmo com líderes religiosos. O nome de Jesus ainda é mencionado, as escrituras ainda são citadas, mas o foco real está no pregador, no profeta, no fenômeno. A esperança não é mais depositada em Cristo crucificado, mas no homem que supostamente carrega o poder, a unção, o milagre. As agendas se enchem, as ofertas se multiplicam, os aplausos se intensificam e, silenciosamente, a verdadeira fé morre, substituída por uma devoção distorcida, centrada na criatura em vez do Criador. No caso de Miguel Oliveira, vemos claramente essa dinâmica se desenrolando. As pessoas não se reúnem apenas para adorar a Deus. Muitas viajam grandes distâncias para ver o menino milagreiro, para ser abençoadas por Miguel, para receber a oração do garoto ungido. Poucos vêm buscar a cruz. Poucos vêm se render ao senhorio de Cristo. O que move as multidões não é a fome pela verdade, mas a fascinação pelo espetáculo, pela promessa de um toque rápido do sobrenatural. Essa idolatria disfarçada é ainda mais perigosa porque vem embalada em emoções sinceras. Muitos que idolatram esses fenômenos não o fazem conscientemente. Acreditam estar honrando a Deus, quando na realidade estão substituindo a fé genuína por uma dependência cega de homens e suas manifestações. Confundem respeito com adoração, admiração com fé, gratidão com servidão espiritual. A idolatria moderna também escraviza emocionalmente. Quando a fé é colocada em homens, ela se torna frágil, volúvel, dependente de novas experiências e novos espetáculos. Basta que o ungido erre, caia ou desapareça, e muitos perdem completamente sua fé, mostrando que nunca estiveram realmente firmados em Cristo. Estavam firmados nas emoções que os líderes provocavam. Além disso, a idolatria espiritual impede o crescimento maduro. Um cristão que depende de figuras carismáticas para alimentar sua fé jamais desenvolverá a musculatura espiritual necessária para resistir ao dia mau. Sempre precisará de um novo culto impactante, de uma nova palavra profética, de uma nova sensação sobrenatural. Nunca aprenderá a caminhar pela fé e não pelo que vê ou sente. E a idolatria não apenas desvia o adorador, ela também corrompe o adorado. Poucos seres humanos conseguem resistir à adulação constante sem serem contaminados pelo orgulho. Quando um líder espiritual, ainda mais uma criança, é colocado em um pedestal, a queda se torna quase inevitável. Não porque Deus não seja poderoso para guardar, mas porque a glória humana é um fardo pesado demais para ombros humanos carregarem. Por isso, é vital que a igreja desperte, que volte os olhos para Cristo, que rejeite toda forma de idolatria, mesmo a mais sutil e emocionalmente disfarçada. Que lembre-se de que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Atos 4:12. E é exatamente para compreender a gravidade desse cenário, onde a fé é construída sobre areia movediça de emoções e personalidades, que precisamos avançar para um próximo ponto crucial, o teste final da fé. Quando as emoções se dissiparem e o espetáculo terminar, o que permanecerá?
A fé genuína ou a frustração amarga de quem construiu sua vida sobre sinais passageiros? É essa análise decisiva que faremos no próximo bloco. Quando o espetáculo termina e as luzes se apagam, o que sobra revela o que realmente sustentava aquela fé. Se o alicerce era Cristo, permanece a firmeza, a esperança, o amor inabalável pela verdade. Mas se o alicerce era a emoção, a experiência momentânea, o culto ao homem, então o que resta é um vazio profundo, uma decepção amarga, uma fé despedaçada pelo próprio peso de sua fragilidade. O teste do fogo, do tempo e da adversidade é implacável. Ele expõe aquilo que era ouro e aquilo que era palha, aquilo que era edificado sobre a rocha e aquilo que era apenas aparência sobre areia movediça. Jesus advertiu que viria a tempestade. E ela viria sobre todos, tanto sobre o que construiu sobre a rocha, quanto sobre o que construiu sobre a areia. Mateus 7, 24, 27. A diferença não está na ausência da tempestade, mas no resultado após sua passagem. E a tempestade da vida espiritual, o tempo de provações, de silêncio de Deus, de ausência de sinais espetaculares, revela o verdadeiro estado do coração humano. Quem edificou sua fé na emoção, desmorona. Quem edificou sua fé na palavra, permanece inabalável. Essa verdade é especialmente necessária quando olhamos para movimentos que, como o de Miguel Oliveira, baseiam sua força na emoção intensa e nas manifestações espetaculares. Enquanto tudo é novo, vibrante, tocante, a multidão aplaude, chora, compartilha. Mas o que acontece quando o tempo passa? Quando o menino cresce e a inocência infantil se perde? Quando as expectativas humanas não são mais correspondidas? Quando o milagre esperado não acontece? Quando a emoção cede espaço à realidade árida da caminhada cristã? A fé que depende do espetáculo é uma fé infantil, imatura, vulnerável ao desânimo e à apostasia. Quando o espetáculo some, o vazio da alma fica exposto. E muitos, decepcionados, concluem que Deus os abandonou, quando na verdade nunca caminharam com Deus de fato. Caminharam apenas com suas emoções religiosas. Confundiram a presença do Espírito com a excitação dos sentidos. A história da Igreja está repleta de exemplos de grandes movimentos emocionais que, após incendiarem multidões por um tempo, deixaram apenas cinzas espirituais. Avivamentos que pareciam grandiosos à primeira vista, mas que não geraram frutos duradouros de santidade, arrependimento, amor pela palavra. Porque o que nasce da carne, da emoção, do culto às figuras humanas, não resiste ao teste do tempo. O verdadeiro mover de Deus é diferente. Ele pode começar em meio a lágrimas, mas amadurece em meio à obediência. Pode ser acompanhado de emoções fortes, mas produz transformação silenciosa e permanente. Ele não depende de personalidades carismáticas, mas da fidelidade à cruz. Ele não busca plateias emocionadas, mas corações quebrantados. Ele não constrói ministérios em cima de dons espetaculares, mas sobre vidas transformadas pela palavra. Quando o espetáculo passa, quando o milagre não acontece como se esperava, quando o pregador falha, o que permanece? Essa é a pergunta que precisa ecoar em nossos corações. Se a fé verdadeira estiver lá, ela permanecerá firme, porque não estava fundamentada nas emoções, mas em Cristo. Mas se a fé era apenas uma sombra construída em cima de sensações momentâneas, ela desaparecerá com a mesma rapidez com que surgiu. É por isso que precisamos desesperadamente construir nossa vida espiritual sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Precisamos buscar a verdade que permanece, não o brilho que encanta.
Precisamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas raízes profundas garantem frutos mesmo no tempo da seca. Salmos 1:3. E para que isso se torne realidade em nossas vidas, precisamos entender o próximo passo vital. Como podemos desenvolver um discernimento bíblico tão forte, tão maduro, tão afinado com a voz do Espírito, que sejamos capazes de resistir aos enganos mais sutis, de enxergar a verdade em meio ao espetáculo e de permanecer fiéis até o fim? É essa chave espiritual que vamos buscar no próximo bloco. Discernir espiritualmente é muito mais do que identificar heresias óbvias ou condenar movimentos escandalosos. O discernimento verdadeiro é uma sensibilidade profunda, forjada no fogo da comunhão com Deus e enraizada na meditação constante da palavra. Não é um dom reservado apenas a líderes espirituais. É uma necessidade vital para cada cristão que deseja permanecer fiel em um tempo onde a mentira se veste com a roupagem da verdade, onde o erro se disfarça de avivamento, onde o engano se mistura com emoções legítimas para arrastar os incautos. A primeira chave para desenvolver discernimento é amar a verdade acima de qualquer outra coisa. Não apenas conhecer a verdade, mas amá-la, desejá-la, preferi-la mesmo quando ela é dura, mesmo quando confronta nossas emoções, mesmo quando nos chama a abandonar algo que gostamos. O apóstolo Paulo advertiu que muitos seriam enganados porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2:10. Sem esse amor radical pela verdade, a alma humana será sempre presa fácil para o espírito do engano. Amar a verdade implica, antes de tudo, em ter compromisso inegociável com a palavra de Deus. Discernimento nasce da Escritura, não de sentimentos, não de visões pessoais, não de modismos espirituais. Quanto mais conhecemos a palavra, mais rapidamente reconhecemos o falso. Assim como um perito em notas verdadeiras percebe de imediato uma falsificação. A Bíblia não é apenas um livro de inspiração. É o padrão inerrante contra o qual toda manifestação espiritual deve ser medida. A segunda chave é desenvolver uma vida constante de oração e sensibilidade ao Espírito Santo. O discernimento não é apenas intelectual, é espiritual. É o Espírito de Deus que ilumina nossos olhos espirituais, que alerta nosso coração quando algo parece certo aos olhos, mas é errado aos olhos de Deus. Ele fala com aqueles que têm ouvidos para ouvir, que se mantêm em estado constante de oração e dependência. Sem oração, a mente se torna vulnerável ao engano. Sem comunhão com o Espírito, até a verdade pode ser distorcida pelos caprichos da emoção. A terceira chave é praticar a vigilância diária. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Vigiar é estar atento, é examinar os frutos, é questionar com humildade, é resistir à tendência natural de aceitar tudo que emociona como sendo divino. A vigilância protege a mente contra o bombardeio constante de mensagens espirituais adulteradas, contra a sedução dos movimentos populares, contra a idolatria de figuras carismáticas. A quarta chave é buscar maturidade espiritual. Saindo do estado de crianças na fé, que são levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Maturidade não se mede por quantas experiências sobrenaturais alguém teve, mas por sua constância, sua humildade, sua fidelidade silenciosa à verdade. Um cristão maduro não se impressiona com qualquer espetáculo espiritual. Ele examina tudo, retém o que é bom e rejeita o que é mau. E, finalmente, a quinta chave é estar disposto a pagar o preço de nadar contra a correnteza.
Em tempos de engano generalizado, discernir e permanecer fiel à verdade pode custar amizades, status, aceitação social e até mesmo a reputação dentro da comunidade religiosa. Mas esse é o preço de seguir o verdadeiro Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas a verdade também, muitas vezes, vos isolará, vos confrontará, vos purificará. Desenvolver discernimento bíblico não é um luxo, é um imperativo. Porque o engano dos últimos dias não virá apenas dos cantos obscuros do mundo. Ele brotará, muitas vezes, do meio do povo de Deus, vestido de santidade, usando palavras bíblicas, realizando sinais impressionantes. Só os que estiverem profundamente enraizados na palavra, cheios do Espírito e apaixonados pela verdade, resistirão. E é exatamente para fortalecer essa raiz, para blindar nosso coração contra o erro, para nos mantermos inabaláveis até o dia da vinda gloriosa do Senhor, que precisamos agora entrar em um momento solene de oração. Um clamor fervoroso para que Deus nos revista de discernimento, nos dê um coração fiel, nos proteja do espírito de engano e nos faça permanecer fiéis até o fim. É para essa oração que caminharemos no próximo bloco. Agora, com os corações alertados e os olhos espirituais abertos, é hora de fazermos aquilo que mais precisamos em tempos de confusão e engano. Dobrar os joelhos diante do trono da graça e clamar. Não uma oração superficial, vazia de compromisso, mas um clamor profundo, nascido da urgência de quem entende que, sem a intervenção do Espírito Santo, ninguém é capaz de resistir ao espírito de engano que já age no mundo com tanta força. Por isso, eu te convido a se desconectar de tudo que possa te distrair agora. Este não é apenas mais um momento final, é um divisor de águas. Uma oportunidade para selar no Espírito tudo o que ouvimos, para alinhar nossa alma com a verdade eterna, para fortalecer nossas raízes em Cristo antes que o vento do engano se torne ainda mais violento. Ore comigo com toda a sinceridade do seu coração. Senhor Deus, Pai de toda a verdade, neste momento nos prostramos diante da Tua majestade, reconhecendo nossa total dependência de Ti. Vivemos dias difíceis, onde os sinais e os milagres falsificados confundem até os corações mais bem-intencionados. Vivemos uma época em que multidões correm atrás do espetáculo, mas poucos dobram seus joelhos no altar da renúncia. Por isso, clamamos, Espírito Santo, sopra sobre nós com teu discernimento. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos além das emoções. Abre os nossos ouvidos para distinguirmos a tua voz em meio ao clamor das falsas promessas. Forja em nós um amor incondicional pela verdade, uma paixão ardente pela tua palavra, uma fidelidade inabalável ao Evangelho da cruz. Livra-nos, Senhor, da idolatria dos homens. Livra-nos da sedução do espetáculo. Livra-nos da tentação de buscar sinais em vez de buscar a tua face. Faz do nosso coração terra boa, onde a semente da verdade possa frutificar em santidade, em perseverança, em amor verdadeiro. Pedimos, ó Deus, que nos ensines a provar os espíritos, a examinar os frutos, a não nos deslumbrarmos com o que impressiona, mas a abraçarmos aquilo que edifica e transforma. Dá-nos a coragem para resistir à correnteza, mesmo quando parecer que estamos sozinhos. Dá-nos ousadia para permanecer fiéis, mesmo quando o preço for alto. Dá-nos humildade para reconhecer nossos limites e dependermos completamente de Ti. Que cada passo nosso seja guiado pela Tua palavra. Que cada decisão nossa seja filtrada pelo Teu Espírito. Que cada emoção nossa seja submetida à Tua vontade.
E que, no dia em que a grande tempestade vier, possamos estar firmes, inabaláveis, porque não edificamos nossa fé sobre sensações, mas sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. E agora, Senhor, diante da Tua presença santa, declaramos com todo o nosso ser: nós escolhemos a Tua verdade acima de todas as coisas. Não queremos os sinais sem a cruz. Não queremos o espetáculo sem a santificação. Não queremos os milagres sem a Tua presença. Queremos a Ti, somente a Ti. Se essa é a sua oração, se este é o desejo profundo do seu coração, escreva agora nos comentários deste vídeo: eu escolho a verdade de Cristo. Curta este vídeo como um ato de fé, para que mais vidas sejam alcançadas com esta mensagem de alerta e de esperança. Inscreva-se neste canal para continuar sendo fortalecido na palavra e preparado para permanecer firme até o fim. Compartilhe esta mensagem com todos aqueles que você ama. Não podemos mais perder tempo. O espírito do engano já está agindo, mas a verdade de Cristo é poderosa para libertar, transformar e sustentar aqueles que a abraçam com todo o coração. A batalha espiritual já começou, e o tempo de decidir de que lado estamos é agora. Você está pronto para permanecer firme, custe o que custar.